Tríplice coroa, hat-trick do rei, uma atuação histórica. Relembre o primeiro Mundial de Clubes do Santos depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais vídeo do canal Respeita Meu Manto. E o papo de hoje é Mundial de Clubes, ou Mundial Interclubes se vocês preferirem. E aqui no canal iremos relembrar todos os times brasileiros que foram campeões mundiais, a começar pelo Santos de Pelé. Mas antes de tudo, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. Chega like maroto, compartilhem esse vídeo agora sim. Se bora relembrar o primeiro Mundial de Clubes vencido pelo Santos. O ano era 1962. É importante lembrar, nessa época a Libertadores estava lá no seu começo, assim como também a Copa dos Campeões da UEFA, atualmente chamada de Champions League. Bom, o Mundial Interclubes, ou Copa Intercontinental, era um torneio que era disputado entre os campeões da Libertadores e o campeão da Champions League. Jogo esse que era disputado em ida e volta, ou seja, um jogo aqui na América do Sul e outro jogo disputado na Europa. Contudo, se cada um dos times vencesse uma partida, era disputado um jogo de desempate. O Santos chegou a esse Mundial por ter vencido a Libertadores da América do ano de 1962, uma conquista histórica para o Santos, que enfrentou o Peñarol na decisão e venceu em 3 jogos eletrizantes. No primeiro jogo, o Santos venceu por 2-1, jogo esse que foi disputado no Uruguai. No segundo jogo, o Peñarol venceu o Santos por 3-2, esse jogo foi disputado aqui no Brasil. E por conta disso foi disputado um jogo de desempate, que foi disputado em campo neutro, ou seja, essa partida aconteceu na Argentina. E o Santos bateu o Peñarol por 3-0, se sagrando assim campeão da América. O Santos naquele ano de 1962 era a grande sensação do Brasil. Para vocês terem uma ideia, o time já havia vencido a Taça Brasil, que era o atual campeonato brasileiro, pelo segundo ano consecutivo, e também havia sido campeão paulista. Com um detalhe, hein? O Pelé, que era o grande destaque do time do Peixe nessa época, havia sido artilheiro com 37 gols, para vocês verem a potência que era o Santos nesse começo dos anos 60. E os destaques do time do Santos eram esses aqui, ó. Era um Gilmar no gol, né? O grande goleiro Gilmar, que também foi goleiro da seleção brasileira. Tinha também na zaga o Mauro. Tinha também o Zito lá no meio de campo, né? Ele que armava jogadas do time do Peixe nessa época. E tinha também, claro, o Pelé lá no ataque. Gente, esse time do Santos era um verdadeiro esquadrão. E foi para aquele Mundial Interclubes em busca da Tríplice Coroa, né? Lembrando que o Santos havia ganhado o Paulistão e também havia ganhado a Taça Brasil, que era o campeonato brasileiro daquela época. Se no Brasil o Santos era o terror dos adversários, na Europa quem tocava o terror naquele ano de 1962 era o time do Benfica. O Benfica que era uma verdadeira potência na Europa, para vocês terem uma ideia. O time naquele ano de 1962 venceu, além claro da Champions League, também ganhou o Campeonato Português e a Taça de Portugal, ou seja, era um time que já havia conquistado 3 títulos e estava em busca de mais um, ou seja, era mais outro time que também buscava a sua Tríplice Coroa. O Benfica chegou àquele Mundial de Clubes vencendo a Champions League numa final marcante contra o Real Madrid. O Benfica venceu o Real Madrid por 5-3, ou seja, um grande placar e também um grande jogo. Os destaques desse time português do Benfica nessa época eram o Santana, o Eusébio, sim, o grande Eusébio, tinha também o Mário Coluna e tinha o Cavani, ou seja, o Benfica também era outro grande esquadrão nessa época. Tá gostando desse conteúdo, pessoal? Que tal deixar aquele like maroto? Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Compartilhem esse vídeo e sigam o canal nas redes sociais. O Instagram é @Respeita Meu Manto e o TikTok e o Kawaii é Respeita Meu Manto. Agora vamos continuar relembrando esse Mundial Interclubes vencido pelo Santos. E chegou a grande decisão. Santos e Benfica se enfrentaram em partidas de ida e volta. A ida foi disputada no dia 19 de setembro de 1962 e a volta foi disputada dias depois, no dia 11 de outubro de 62. Jogo esse que foi disputado em Lisboa, lá em Portugal. Bom, vamos relembrar aqui como foi a escalação do Peixe para a finalíssima contra o Benfica. No gol tinha o Gilmar com a número 1, na lateral direita tinha o Olavo com a número 4, na zaga tinha o Mauro com a número 2 e o Cavani com a número 6, na lateral esquerda tinha o Dalmo com a número 3,
No meio de campo tinha o Lima com a número 8, o Zito com a número 5 e olha só esse quarteto de ataque, que era formado por Dorval com a número 7, Coutinho com a número 9, Pelé com a número 10 e o Pepe com a número 11. Essa era a escalação do técnico Lula Pereira, pois é. O Santos levou a campo um timaço contra o Benfica. Santos e Benfica se enfrentaram num jogaço disputado, sabe aonde? No Maracanã. Pois é. Sabe por que o Santos disputou essa partida no Rio de Janeiro e não na sua casa em Santos? Bom, a diretoria santista na época queria um jogo com mais público e também mais renda. Lembrando que o Santos era o time sensação do Brasil nesse começo dos anos 60. Ou seja, havia uma comoção popular por esse time do Santos. Então fazia muito sentido o Santos levar o jogo para outro estado maior. Só que essa partida não foi disputada em São Paulo, pois poderia ter uma pressão dos rivais, né? Tanto do Palmeiras como do Corinthians, do São Paulo. Então, a solução mais viável para o time do Santos foi mandar o jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro. E deu certo, para vocês terem uma ideia. Mais de 100 mil pessoas acompanharam esse jogaço no Maracanã e viu o Santos fazer show e vencer o Benfica. O Santos abriu o placar com o Pelé, né? Uma grande jogada do rei do futebol. Depois, viu o Benfica empatar com o Santana, pois é. Nesse primeiro jogo, tanto o Pelé como o Santana foram os personagens principais dessa partida. Só que aí, o Coutinho fez 2-1 para o Santos, Pelé de novo fez 3-1 para o Peixe e Santana descontou para os visitantes. Santos 3, Benfica 2 e o Santos colocou uma mão na taça. A volta no dia 11 de outubro de 62 foi um jogaço daqueles de entrar para a história. O Santos teve uma atuação memorável jogando em Portugal e goleou o Benfica por 5-2. Pelé fez os 2 primeiros gols da partida, pois é, o rei nesse dia estava inspiradíssimo. Depois, Coutinho fez 3-0, Pelé fazendo um hat-trick fez 4-0. Pepe fez 5-0, pois é, o Santos já havia atropelado de vez o time português, mas o Benfica ainda descontou com gols de Eusébio e Santana, pois é, Santana de novo aparecendo para tentar estragar a festa santista. Santos 5, Benfica 2 e assim o Santos conquistava o mundo pela primeira vez na sua história. E é isso, pessoal, esse foi o primeiro Mundial de Clubes vencido pelo Santos lá em 1962. No próximo vídeo do especial Mundial de Clubes, vocês irão relembrar o bicampeonato do Peixe, vencido um ano depois, em 1963. Antes de encerrar esse vídeo, galerinha, ativem as notificações e fiquem por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Receberem desse vídeo outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. E você, torcedor, olha para o adversário e diz: respeita o meu manto. Até a próxima, pessoal.